O técnico Fernando Lázaro segue organizando o time nesta intertemporada. Hoje teve jogo-treino com direito à goleada. Olá, amigos do Sport Center. Hoje o Corinthians fez um jogo-treino aqui no CT Joaquim Grava contra o time do Red Bull Bragantino 2. Para essa partida, o técnico Fernando Lázaro não pôde contar nem com o Renato Augusto e nem com o Paulinho. Os dois fazem um trabalho separado da equipe, mas estarão disponíveis quando o Corinthians retomar as competições em abril. Além disso, para o lugar do Yuri Alberto, que está na seleção brasileira, o Romero. E na zaga, Gil e Bruno Mendes. O Balbuena já era banco, mas ele também está com a seleção paraguaia, tá? Uma participação, né, do grupo todo que estava à disposição de uma forma bem satisfatória. A segunda parte já é a primeira participação do Christian também com a gente, fez 30 minutos, né, numa semana que ele chegou, então ainda estava construindo carga e retomando, na verdade, depois de um período parado. E a participação de todos foi muito boa nessa segunda parte também, né, manteve uma ideia, uma estrutura e a dinâmica do time também e aproveitando muito bem esses minutos de treinamento para dar essa intensidade em dimensões e com caráter do... Além desse jogo-treino que aconteceu nesta sexta-feira, o Corinthians terá mais um na próxima semana contra o Coritiba, também no CT Joaquim Grava, já que a Neoquímica Arena passa por reformas. E por falar em Neoquímica Arena, muito tem se falado sobre uma notícia que circulou de uma possível venda de parte da Neoquímica Arena para quitar a dívida do Corinthians, que passa da casa de R$1 bilhão. Eu apurei com fontes aqui no clube que sim, o interesse do presidente Duílio Monteiro Alves é quitar essa dívida até o final do mandato dele, no final do ano, ou grande parte dela. Mas arrendar parte da Neoquímica Arena não está nos planos, tá? Ele estuda com especialistas várias formas de conseguir quitar essa dívida, mas vender parte da Neoquímica Arena não faz parte dos planos do presidente do Corinthians. Na tela da ESPN, o assunto agora é Corinthians. Christian Barletta apresentado. O novo reforço corintiano é mais um do bando de loucos. Estou muito feliz aqui. Antes mesmo de eu vir, eu já sabia o nome de todo mundo, porque eu sempre acompanhei. Christian Barletta quer ser chamado apenas de Barletta. Ele tem 21 anos e hoje realiza um sonho: jogar ao lado de ídolos que ele tietava na infância. Graças a Deus eu tô no Corinthians, então essas fotos vazaram, mas eu já tô aqui, então... Mas eu fico muito feliz, cara. Isso aí foi uma época boa. Claro que eu sempre não deixo tanto o lado emocional afetar isso, porque às vezes eu colocar muito esse sonho que eu realizei, ficar muito eufórico, às vezes isso pode me atrapalhar, às vezes no treinamento ou nos jogos, então eu procuro sempre manter a calma. O terceiro reforço da temporada quer deixar o nome na história do clube. Eu espero que ocorra tudo bem com a minha trajetória aqui, quero que seja só de glórias, mas quem sabe aí o meu nome vai ser marcado na história do clube. Barletta deixou claro que não irá faltar dedicação em campo. Ele, que tem como característica jogar pelas pontas, principalmente pela direita, se colocou à disposição do técnico Fernando Lázaro para ajudar onde for preciso. Até mesmo se precisar jogar de lateral esquerdo, posição que ele fez no início da carreira. Com certeza, eu tô aqui para jogar. Onde me colocar ali eu vou dar meu máximo. Muito por eu já ter atuado nessa posição, creio que seria mais fácil, mas qualquer posição que o Lázaro precisar, eu estou à disposição. O atacante tem preferência pelo número da camisa, a 77, que tem história e foi usada pelo Jô. Mas isso não foi definido. O que precisa ser providenciado quanto antes é a camisa do Noah, primeiro filho do atacante que nasce no meio do ano. Meu filho ainda não tem camisa do Corinthians, ele tem uma meia que a gente ganhou da minha prima. O apoio da família na carreira de Barletta foi fundamental até aqui. O pai, o maior incentivador e que cuidou da carreira do filho até pouco tempo, agora pode curtir apenas como pai e corintiano apaixonado. Foi uma felicidade enorme, né? Imagine você, sempre assistir, e eu estando aqui hoje, quando eu contei também pro meu pai, ele chorou bastante, porque ele é corintiano roxo também. É isso, Barletta não precisa mais esconder o time de coração.
Aliás, a família toda está liberada para torcer. E vai Corinthians, a família está muito feliz. Agora, pela primeira vez na vida, meu coração não vai estar dividido. Não vou torcer só pro Christian, eu vou torcer pro Christian e pro time do coração. Até mesmo Noah, que ainda está no forninho. Vamos lá, Fãs de Esportes. A gente mostra os números do Barleta pelo São Bernardo. Ele tem nessa temporada 13 jogos, 4 gols, 1 assistência, chutes deles por jogo, a média de 2,5, chances criadas 1,4 e dribles certos 1,2. O Barleta, ele quer ser chamado de Barleta, então é Barleta, não é mais Christian, é só Barleta. O André, essa semana a gente teve a entrevista coletiva do Ilho, né? E ele falou sobre reforços também, que não ia fazer loucura, que o Corinthians não vai ao mercado para fazer loucuras, embora o Barleta já tenha sido negociado, enfim, né? A negociação já começou ainda, né? Já se sabia antes, ainda durante o Paulistão, mas esse deve ser um perfil. Talvez a gente possa colocar o Barleta como uma aposta. Sim. Um perfil até do que o Corinthians pode ainda trazer nesse campeonato, nessa temporada, aliás? Eu acho que sim, Glaucia, se bem que um dirigente de qualquer clube, mas nós estamos falando de um dos clubes mais populares do Brasil, dizer, não farei loucuras, não vou contratar alguém que eu não possa pagar. Isso deve ser visto como a mais pura e simples obrigação de um dirigente esportivo cumprindo o seu papel de responsabilidade para com o clube. É que muita gente acha que tem que contratar mesmo, ver se dá para pagar e se não der, o que importa é ganhar título, né? E tem muitos clubes, inclusive o Corinthians, que trilharam esse caminho no futebol brasileiro nos últimos tempos. Mas assim, dentro daquilo que cabe, um jogador jovem que se destacou no campeonato estadual, aos olhos de todo mundo, faz parte mesmo do perfil de investimento de um jogador que não custa tão caro e que pode, pela perspectiva que mostrou, do ponto de vista técnico, a sua qualidade individual, ser melhor ainda. Mas ele vai ter que administrar uma série de coisas, além das óbvias, novos companheiros, um novo jeito de jogar, mas tem também aquela que é mais difícil da gente falar a respeito, que é uma coisa é jogar no São Bernardo, e aqui não se trata de nenhuma crítica a esse clube, a outra é jogar no Corinthians, com a torcida do Corinthians por trás e todo o nível de exigência que vestir essa camisa sugere. Daqui a pouco o Gustavo vai nos mostrar no outro estúdio mais ou menos como o Barleta pode jogar no Corinthians, mas tem uma coisa interessante pelo fato dele ser canhoto. Alguém poderia imaginar que o Corinthians estava contratando um jogador para ser o substituto do Roger Guedes, para atuar quando o Roger não estivesse disponível, assim, para começar a entrar no time. Mas, ao que parece, pelas palavras do Fernando Lázaro, ele vai ser utilizado do outro lado, como atacante do lado direito, fazendo esse corte em diagonal para o centro para usar a sua perna boa para possíveis finalizações. Como eu disse, quem vai fazer essa explanação é o Gustavo, mas faz sentido, no momento que o Corinthians vive, um investimento que, sem dúvida, é uma aposta também por causa da adaptação ao novo cenário e a um outro nível de exigência futebolística, o Corinthians investir num jogador como ele. E para o Corinthians, é preciso ainda investir mais, nem que seja jogadores nesse perfil, para que o Lázaro também tenha um pouco mais, um elenco mais encorpado? Afinal de contas, a temporada do Corinthians também é cheia, né? Sim, mas pensando naquilo, vamos imaginar que o Corinthians estivesse com um ótimo caixa, um excelente fluxo, sem problemas para investir. Eu acho que tem algumas áreas, e o próprio presidente do clube falou sobre isso na sua última aparição, que são muito óbvias, né? O Corinthians precisa de um jogador para fazer o papel do Renato Augusto quando ele não estiver disponível, e isso, infelizmente, acontece, né? Acontece com todos os jogadores, mas com o Renato, pela faixa etária, pelo momento de carreira também, acontece até mais. O Corinthians precisa de um jogador para ser o substituto do Fagner na lateral direita. Não há no elenco um jogador que possa desempenhar na lateral direita algo semelhante ao que o Fagner pode fazer. E um clube com os objetivos que o Corinthians tem não pode ter esse déficit técnico em posição nenhuma. Só isso, precisa de alguém para substituir Renato Augusto. E o Fagner. Né? Bora, Zupa, vamos ver então, afinal de contas, como é que o Fernando Lázaro pode usar o Christian Barleta neste elenco. É isso, e o André foi no ponto. A questão é o pé
preferencial e o lado do campo, né? Quando o Corinthians começou a negociar com o Christian Barletta, a gente discutiu aqui sobre essa contratação, eu cheguei a dizer que ele, para mim, né, era como se fosse o Roger Guedes invertido. E eu não estou falando da qualidade, estou falando, talvez no futuro esteja, mas hoje estou falando de característica. Porque o Roger Guedes é um jogador destro que gosta de trabalhar pela esquerda justamente para ter a diagonal. E o Christian Barletta, é um jogador canhoto que gosta de trabalhar pela esquerda, ainda que não trabalhe pela direita, ainda que não trabalhe apenas pela direita, mas ele prefere trabalhar pela direita, justamente para ter a diagonal. E eles têm movimentos parecidos, a característica para mim é muito semelhante, e isso dá uma variedade, uma variação para o Fernando Lázaro em termos de elenco, bastante curiosa. Foram 4 gols e 1 assistência no Campeonato Paulista. Vamos dar uma olhadinha em alguns desses lances. Primeiro lance, tá? Jogo do São Bernardo contra a equipe do Santos. Este é o Vitinho. Vitinho era o Everton Ribeiro do São Bernardo. Ele até parece fisicamente o Everton Ribeiro e passeia pela mesma faixa do campo. E aqui está o Christian Barletta. Ele conversava sempre muito bem com o Vitinho. Teve lesão de joelho. O Vitinho na reta final perdeu a fase aguda do campeonato. Bola para o Vitinho. Ele já procura o Christian. Aqui, eu quero voltar porque tem um momento desse lance que é sensacional. Um pouquinho. Aqui, parou. O zoom é esse aqui, deixa eu ver se acertei. Não, o zoom é este daqui. Esse é o momento, ó. O Vitinho vai fazer o passe. O Barletta sabe que o passe vai ser pra ele. E eu gosto de jogador que tem essa iniciativa. Antes da bola chegar, ele já tá olhando pra ver quem tá aqui embaixo. Caso ele opte por fazer uma inversão rápida pra entender como é que o time se movimenta. Isso aqui é um traço de um jogador que gosta de pensar o jogo antes de a bola chegar. Mas ele não fez essa opção, não. O passe do Vitinho foi no Christian, e aí ele recebe, dá um drible fantástico para cima do Maicon. Opa, um drible fantástico para cima do Maicon. Novo reforço do Corinthians escolhe número usado por Jô em sua passagem recente no Corinthians. É isso mesmo, te contarei que número é esse, quem foi que escolheu usar este número. Esteja nos comentários também, antes deste vídeo, falando de que cidade você está falando do Brasil. Comente também e deixe sua curtida no vídeo em mais esse episódio de notícias. O Timão apresentou ainda na última quinta-feira o atacante Christian Barletta como novo reforço para o time, e o jogador já escolheu o número que irá utilizar em seu uniforme na temporada, o número 77, esse número que foi utilizado anteriormente pelo atacante Jô, que atualmente está aposentado, onde anunciou recentemente sua aposentadoria dos gramados. A escolha do jogador pelo número pode ser uma tentativa também de honrar a história do clube e do jogador que já foi ídolo do time alvinegro. A torcida corintiana agora aguarda ansiosa para ver a estreia do novo jogador em campo com a nova camisa. Na minha opinião, um jogador que pode agregar em muito o Corinthians durante a temporada de 2023. Ainda mais por ser uma posição sem tantas peças no elenco. Isso mesmo. Agora comente sua opinião, o que é que você acha sobre essa contratação de Barletta que chega ao Corinthians para reforçar o ataque nesse ano de 2023. Comente sua opinião, inscreva-se, ative as notificações e deixe sua curtida, e te esperamos em um próximo vídeo aqui no canal.